Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós continuaremos o nosso estudo e dessa vez nós iremos falar sobre um espírito, um daimon muito importante, muito mencionado, muito evocado também, que é o Duque Bune e as suas 30 legiões. Vamos começar pegando aqui e lendo a sua descrição. Lembrando que a descrição ela pode estar um pouco diferente dependendo de onde você vai ler e dependendo do grimório, mas no geral elas são bastante semelhantes. Então, o 26º espírito é chamado Bune, ele é um forte, grande e poderoso duque e aparece na forma de um dragão com 3 cabeças, uma como de um cachorro, a outra como um grifo, a terceira como de um homem. Ele fala com uma voz alta e graciosa. Ele muda os lugares dos mortos e faz com que os espíritos que estão debaixo dele se reúnam sobre seus sepulcros. Ele dá riquezas a um homem e o faz sábio e eloquente. Ele dá respostas verdadeiras às demandas e governa 30 legiões de espíritos, ok? Bom, é, esse espírito, ele obviamente é um espírito muito voltado à área de emprego e prosperidade. Ou seja, eh, ele é um espírito que pode trazer, de forma resumida, né, grande sabedoria, ele pode trazer grande eloquência, ele pode trazer respostas verdadeiras e ele também, obviamente, pode abrir os caminhos financeiros. Então a gente vai estudar sobre tanto sobre as habilidades quanto sobre o que ele pode realizar, porque os daimons podem atuar por essas 2 vertentes. Eles podem tanto conceder alguma coisa para você, assim como ele pode também, conceder habilidades, seja para você conquistar alguma coisa ou para você ter estabilidade e, com essa estabilidade, manter aquele resultado. Inclusive, isso é uma coisa já muito importante. É bastante comum as pessoas trabalharem com diamonds voltados para a área da prosperidade, e Boone é um desses exemplos, porque a pessoa pode pedir alguma coisa que vai trazer mais prosperidade, para a sua vida, porém ela não pede uma coisa que também é muito importante, que é sabedoria para manter aquele resultado, manter aquele objetivo. Então, é muito frequente as pessoas leigas cometerem esse erro. Elas vão pedir alguma coisa, eh, vamos pensar em um exemplo aqui, clientes para sua empresa e para o seu negócio. Vão aparecer clientes, vai trazer mais dinheiro, vai trazer mais lucro, só que a pessoa são vários exemplos, né, eu estou dando apenas alguns exemplos, assim, mais simplórios, né. Mas o que que vai acontecer? A pessoa não vai conseguir, talvez ela até consiga, né, não quer dizer que vai ser sempre assim, mas pode acontecer da pessoa, ela não conseguir fazer um bom networking disso, ou seja, vem clientes, aumenta a questão financeira, mas o empresário ali, o dono daquele negócio, ele não vai conseguir fidelizar aqueles clientes. Ou seja, qual que é o erro disso, né? A pessoa, aquela empresa, aquele negócio, fica dependente sempre daqueles mesmos clientes, né? E se for dependendo do negócio que vai estar sendo vendido ali, pode ser uma coisa que a pessoa vai comprar uma vez e só vai precisar comprar de novo daqui a muitos meses, ou talvez daqui a muitos anos, né? Então, é uma questão variável, mas no geral é importante você buscar fidelizar os clientes, né. Então, obviamente, essa é uma das sabedorias que você tem que pedir para o espírito também. O marketing também, como que você vai aproveitar isso, né, aproveitar esses recursos, porque se você pedir prosperidade e não pedir sabedoria diante dessa questão, uma coisa que eu estava mencionando
que acontece muito frequentemente é da pessoa ela ganhar muito dinheiro, por exemplo, e passar pouco tempo depois a pessoa já vai ter gasto esse dinheiro e pode ser que fique sem recursos de novo, ok? Então, já fica uma dica importante de sempre, na maioria dos trabalhos, não exclusivamente somente com Boni, para várias áreas da vida, pedir sempre sabedoria. Apesar de que, tem um detalhe muito importante também. Não basta apenas você pedir um resultado e pedir sabedoria para aquele resultado. Por quê? Porque o espírito, ele sabe que o ser humano, ele tem uma limitação. Qual que é essa limitação do ser humano? Você só vai conseguir ensinar algo se aquela pessoa tiver noção daquilo. Não tem como você ensinar algo para um ser humano, sendo que aquele ser humano desconhece completamente aquilo. Não vai fazer sentido nenhum para ele. Então, né, é até uma reflexão muito importante de se fazer. Do que adianta você pedir sabedoria para um espírito, sendo que, em muitos casos, a pessoa, não estou dizendo que seja exatamente o caso de vocês, mas se no caso a pessoa ela é muito, muito ignorante, o conhecimento dela é muito pífio sobre educação financeira, sobre prosperidade, né, o que que é prosperidade, sobre as virtudes que estão relacionadas à prosperidade. Por esse motivo, eu recomendo fortemente que vocês vejam o vídeo que está no canal, onde eu falo sobre, as não todas, mas algumas virtudes muito importantes para a prosperidade. Porque esse daimon aqui, ele é um daimon muito sério. E você precisa, de certa forma, antes de trabalhar com ele, conhecer as virtudes que estejam relacionadas à área de emprego e prosperidade. Porque assim você acaba criando conexões na qual esse espírito vai conseguir trazer para sua vida, e isso fará muito mais sentido para você. Eu quero apenas citar um exemplo antes da gente continuar para a descrição e o que que esse espírito pode fazer, né, de mais importante, mas vamos imaginar a seguinte situação, que é uma situação muito crítica. Existem muitas pessoas hoje, no Brasil principalmente, já que a educação financeira do brasileiro é péssima, a maioria das pessoas estão endividadas e falidas, já tem estudos sobre isso. Muitas pessoas pensam, muitos brasileiros principalmente, pensam que prosperidade, o que que é ser próspero? É você ter muito dinheiro na conta e é você ostentar. Ou seja, se você tem dinheiro na sua conta, muito dinheiro na sua conta, você é rico e próspero, ou às vezes nem isso, talvez você nem tenha, mas o fato de você querer mostrar que você é uma pessoa de sucesso, né, às vezes com um carro em que a pessoa parcelou diversas vezes, talvez até se endividou por causa disso, mas tudo isso o quê? Para mostrar para os outros que ela é uma pessoa próspera de sucesso. Então, obviamente, esse é um erro que não deve ser cometido aqui, de maneira nenhuma. Eu não estou dizendo que é errado ter muito dinheiro na conta, obviamente, lá no vídeo onde eu falo sobre as virtudes de prosperidade, eu menciono que isso é uma coisa boa, e isso também é uma coisa importante. E também não vou, necessariamente aqui, julgar uma pessoa que queira mostrar que ela é bem-sucedida. Estrategicamente, isso não é interessante, inclusive daimons e outros espíritos relacionados à proteção material podem inclusive recomendar isso, você a não haver necessidade de expor os seus ganhos. Mas de toda forma, eu não vou julgar que caso a pessoa queira, fazer isso de maneira nenhuma. Porém, a problemática aqui é o fato de que a pessoa, ela acha que emprego e prosperidade e riqueza são apenas essas 2 coisas, sendo que na verdade existem atributos muito mais profundos, que eu gostaria muito de trazer aqui nesse vídeo, só que o problema é que já tem um vídeo onde eu já falei sobre isso, que eu vou deixar na descrição, certo? Mas se vocês podem ir no canal, tem poucos vídeos no momento, então vocês vão ver que é um vídeo onde eu falo das virtudes de prosperidade ali, não é difícil encontrar.
e o vídeo acabaria ficando muito extenso. Ele já vai ser um vídeo extenso, porque a gente está fazendo um estudo aqui, ok? Então vamos prosseguir. Bom, eu não vou necessariamente pegar em ordem, porque a descrição desse espírito é bastante emblemática, principalmente quando ele fala aqui, né, que muda os lugares dos mortos, faz com que os espíritos que estão sob seu domínio se reúnam sobre os sepulcros. Então, eu vou, digamos assim, começar pelos pontos mais fáceis, né, mais simples, e depois a gente vai buscando destrinchar as partes mais complexas. Eu só gostaria de pedir uma coisa, apenas uma coisa relativamente simples para vocês. Esse canal, ele é um nicho duplo. O primeiro motivo dele ser um nicho duplo é porque ele é um canal de ocultismo num país majoritariamente cristão e evangélico. Tem algum problema disso? Nenhum problema. As pessoas fazem o que quiserem da vida delas. Mas, de toda forma, acaba se tornando um nicho. E o segundo motivo do canal ser um nicho é exatamente porque o conteúdo que a gente aborda aqui, ele é muito extenso. E isso não é o interesse da maioria das pessoas. A maioria das pessoas querem ver vídeos curtos, né, de 2 minutos, 5 minutos. Passou disso, muita gente já não quer ver. O que eu quero dizer com isso? O seu comentário e o seu like nesse vídeo, ele vale por 10, ou seja, apenas uma pessoa que fizer um comentário, um like, acaba valendo por 10 pessoas. Então, eu peço para vocês, agora ou no final do vídeo, provavelmente eu vou lembrar de novo, para vocês fazerem isso, né, e poder divulgar realmente uma descrição mais detalhada e até mais assertiva também sobre os Daimons, porque infelizmente a gente tem muita informação incorreta por aí, né? Muita, muitas pessoas querendo chamar a atenção de maneira errada, se utilizando muito das habilidades e do que os espíritos podem fazer. Então, vamos começar aqui pela parte da eloquência, que eu acho muito interessante. Esse espírito ele concede eloquência. Por quê? Que a eloquência, ela é uma coisa extremamente importante. Bom, eh, nós devemos entender que quando nós encontramos uma pessoa que ela é muito próspera ou muito rica, não é todos os casos, porque tem casos da pessoa que ganhou herança, tem casos das pessoas que tiveram apenas sorte, então mas isso são, vou dizer assim, exceções. Devemos entender que a maioria das pessoas que são ricas e prósperas, elas têm uma coisa em comum. Aliás, elas têm diversas coisas em comum, mas uma delas é a que mais impacta positivamente as relações e também as vendas, que é a eloquência. Ou seja, é muito interessante você observar que uma pessoa que consegue ganhar bastante dinheiro é uma pessoa que consegue se comunicar bem. E isso faz parte da eloquência, né. A eloquência é uma série de conjuntos ali, não é exclusivamente falar bem. Por isso que eu falo do entendimento das virtudes, porque às vezes a pessoa ela pode ouvir a palavra eloquência e ela pode pensar: "Ah, é só falar bem". Não é só isso, tá. Falar bem é um dos pontos, porque quando você fala bem, quando você tem uma boa comunicação, você consegue, obviamente, trazer mais credibilidade, ok? Então, vamos supor o seguinte: imagine que você é um empresário e você tem muito dinheiro, só que você está sem ideias nenhuma para fazer algum investimento, ok? Então você procura talvez ali algumas pessoas que têm algumas ideias que você pode investir e esse negócio, essa ideia dando certo, o seu dinheiro pode multiplicar diversas vezes. E aí a primeira pessoa que vem falar sobre a sua ideia, é uma pessoa que tem uma boa linguagem corporal e sim, nesse caso, a eloquência, nesse caso específico, também está relacionado a ter uma boa linguagem corporal. Então não é só falar bem, sendo que a pessoa ela está demonstrando claramente que está extremamente nervosa e instável, certo? E desviando o olhar, enfim. Mas eu não vou entrar muito nesse ponto agora da linguagem corporal. Mas vamos colocar aí nesse primeiro exemplo, na verdade,
que essa pessoa ela consiga se sair muito bem, tanto na sua linguagem corporal, quanto na sua comunicação, quanto na sua persuasão, porque a eloquência também está relacionada à sua capacidade de persuasão. Tanto que, isso é muito importante vocês saberem, existem pessoas que têm uma eloquência muito boa e uma linguagem corporal e uma comunicação excelente, só que a persuasão da pessoa não é, às vezes, tão boa, ao ponto de que a gente escuta, mas a gente fica meio desconfiado. Isso pode acontecer. É claro que isso pode ser uma coisa interna nossa, como é em muitos casos. Então não é que a pessoa ela gera desconfiança, mas talvez seja a nossa própria natureza ali, que por algum motivo específico, está fazendo com que a gente desconfie. Porém, pode ser que a pessoa, por não ser tão persuasiva, ela acabe fazendo, mesmo com uma boa comunicação, gerando também essa desconfiança, ok? Mas voltando, no primeiro exemplo, é a pessoa, assim, que você se imagina como empresário, vai ficar bastante satisfeito, porque a pessoa trouxe ideias muito concisas, foi bastante pé no chão, né. É claro que quando você tem uma ideia, um negócio, se você tiver muito empolgado, muito infantil, né, dando a ideia de que vão ficar bilionários, o empresário, o investidor, ele vai talvez não ver de maneira tão positiva a sua excessiva animosidade, entende? Ele provavelmente vai achar você meio inexperiente, então mas no primeiro exemplo tudo se sai muito bem. Já no segundo exemplo, vamos colocar o exemplo de uma pessoa que não tem eloquência. Ou seja, a ideia dessa segunda pessoa, ela pode ser até melhor, sem dúvida nenhuma. Só que o fato dela gaguejar, o fato dela alguém fazer uma pergunta para ela e a pessoa tá tão nervosa que não consegue responder, a comunicação da pessoa, ela falha muito, ela traz insegurança, a tonalidade de voz da pessoa muda, ou seja, se você é um investidor, você não sabe, você não sabe, digamos assim, exatamente qual das ideias vai triunfar, mas existe uma possibilidade muito maior da maioria das pessoas, não exclusivamente somente você, escolher o primeiro caso, né, o exemplo A ali, porque a pessoa em questão teve eloquência, ou seja, teve uma boa comunicação, teve uma boa linguagem corporal, teve uma boa persuasão e principalmente foi coerente. Foi bastante pé no chão, diferente do segundo exemplo, que mesmo na prática tendo uma ideia melhor, não conseguiu trazer, né, todos esses aspectos e todas essas qualidades. Então, perceba que faz todo sentido esse espírito, ele além de conceder prosperidade, conceder também eloquência, ok? Porque você vai precisar da eloquência. Mesmo que você é claro que eu citei um exemplo, digamos assim, muito específico. Aliás, nem tanto específico, um exemplo específico. Porém, mesmo que você, por exemplo, vá fazer um trabalho onde você não tenha tanto contato com as pessoas, ainda assim você vai ter, um contato com um chefe, muitas vezes, com um gerente, caso você não tenha o seu próprio negócio, obviamente. Mas você vai ter um chefe, você vai ter um gerente, certo? E pode ser que mesmo você tendo um trabalho onde você não vai falar muito, isso mude. Isso inclusive é um problema que acontece bastante. Ou seja, a pessoa não trabalha com eloquência, então ela ainda consegue passar na entrevista, lembrando que a eloquência também pode ajudar na entrevista, ok? Agora, eu chamaria esse espírito para ajudar a passar num concurso? Para ajudar a passar, por exemplo, numa entrevista de emprego? Vamos refletir sobre isso mais para frente, ok? Porque no geral, para a questão de entrevista de emprego, ele pode sim ajudar, mas acredito que exista outras opções também muito interessantes. Mas eu só quero que vocês compreendam aqui que muitas vezes a pessoa ela tá extremamente focada em: "Não, tem que me trazer dinheiro, esse espírito tem que me trazer dinheiro, tem que me trazer clientes", e tudo bem, óbvio que isso é importante, mas lembre-se que a eloquência, ela
é extremamente importante. Agora tem uma armadilha aqui, uma pequena armadilha. Por quê? E se a pessoa, né, se você ou melhor falando, né, se a pessoa, ela é uma pessoa muito tímida, ela é uma pessoa que tem dificuldade em falar em público, ela é uma pessoa que tem insegurança sobre o que ela fala, ou seja, e aí você vai pedir eloquência para o espírito, porém, você é uma pessoa, digamos assim, que tem muita dificuldade de comunicação, muita dificuldade de se expressar. E então, o que fazer? Bom, você pode simplesmente esperar que o espírito, te torne, digamos assim, autossuficiente dentro desses aspectos, que foram mencionados. Eu recomendo? De forma nenhuma, né. Eu sempre digo que quando você vai trabalhar com os daimons, vocês trabalham de certa forma em conjunto. Então, na maioria dos pedidos, você não vai fazer o rito e vai ficar sentado no sofá, esperando tudo acontecer, certo? Então, obviamente, se você tem, grandes dificuldades em lidar com o público, lidar com pessoas e principalmente lidar com pessoas difíceis, aí é interessante que você é claro, você não precisa esperar, você, caso tenha experiência, né, você pode chamar Buni, né, para te auxiliar. Mas mesmo assim, se você compreende que a parte da comunicação, da linguagem corporal, da persuasão sua, ela é uma coisa fraca, então é bastante interessante que durante o trabalho você busque maneiras de você aprimorar todas essas características. Como que você vai aprimorar essas características? Existem diversos meios, ok? Eu não vou relatar todos aqui, porque ficaria bastante extenso. Eu acho que esse vídeo ele já vai ser por si só bastante extenso. Porém, pode ser que você, exemplo, comece a estudar teatro, porque isso vai te forçar a sair da sua zona de conforto. Pode ser que você comece a trabalhar com um público, com muitas pessoas, inclusive em diversas situações, né. Pode ser que você treine, isso é muito comum, inclusive com atores, de você se colocar na frente de um espelho ou em dependendo da outra atividade, né, mas usando esse exemplo, de você se colocar na frente do espelho e você tentar se convencer da venda de algum produto, de algum negócio, né, e se fazer perguntas que eventualmente poderiam te deixar desconfortável e conseguir responder elas de uma maneira educada, né, de uma maneira gentil, então isso é bem interessante. Ou seja, o que eu quero dizer aqui da parte da eloquência já para encerrar, não se você tem muitas dificuldades e você chamar esse espírito e você não fizer nada a respeito, é possível que você ainda tenha alguns avanços, alguns resultados, mas eles vão estar limitados. Isso é muito importante. Os seus resultados vão estar limitados. Por quê? Porque você tem uma deficiência nessa área. Logo em seguida, nós vamos aqui pegar logo que está bem junto, né, eloquência e sabedoria. Eu já meio que comentei por cima sobre a sabedoria, então essa parte ela já não vai ser tão extensa, certo? Mas era basicamente aquilo que eu estava falando. Você pode observar também, vamos usar o exemplo do mesmo da eloquência, que a maioria das pessoas que são ricas e prósperas, elas não têm apenas uma boa comunicação, elas têm também muita sabedoria, certo? Olha, a sabedoria, ela é extremamente importante não só para manter os resultados, quanto fazer com que eles aumentem também. Tanto que eu tenho uma publicação no meu blog, que eu tenho que lembrar de colocar ela também para vocês, onde eu falo, né, quanto eu não lembro exatamente o título, mas basicamente o título é: "Quanto mais conhecimento e sabedoria você tem, mais resultados você vai ter pela magia", porque mais canais de manifestação você vai conhecer e de preferência, né, vai ter intenção de trabalhar eles também, ok? Então,
Por exemplo, sabedoria, eu vou citar só um ou outro exemplo para não ficar muito extenso. Sabedoria é, por exemplo, você se manter na medida do possível neutro quando as coisas estão melhorando na sua vida. Porque isso é uma coisa que vai acontecer durante a vida de muitas pessoas, elas vão ter a oportunidade de melhorar de vida. E essa melhoria de vida pode estar relacionada com, por exemplo, um aumento de ganho financeiro. Ou seja, a pessoa ela vai começar a ganhar mais dinheiro, ela vai começar a ganhar mais status, ela vai começar a ganhar mais poder. Lembrando, essas coisas estão muito relacionadas com o daimon que estamos falando, então óbvio que isso é muito importante. Só que o que acontece, a pessoa ela começa a agir de uma maneira meio infantil, meio imatura. E obviamente, isso é o oposto de sabedoria, porque a pessoa ela pode começar a gastar mais, ela pode começar qual que é o problema de eventualmente gastar mais? É exatamente de que pode ser que venha uma semana, um mês ou um ano difícil, e a pessoa que, conforme mais ela foi ganhando, mais ela foi gastando, quando chegar aquele mês ou aqueles meses de escassez, a pessoa vai começar a acumular um monte de dívidas, né, e isso com certeza vai trazer muita perturbação para ela. Então, a pessoa sábia, ela vai ser aquela pessoa que vai, digamos assim, de certa forma, estar preparada a qualquer momento para esses momentos de instabilidade. E esses momentos de instabilidade é uma coisa que acontece, não é uma coisa que acontece somente com as pessoas mais pobres. É uma coisa que acontece também com as pessoas mais ricas e prósperas. Qual que é a diferença, né? Depende. A pessoa, digamos assim, mais no caminho da escassez, pode ser que ela chute o balde, pode ser que ela simplesmente desista, falar: "Ah, já minha situação já tá ruim, então que se dane tudo o resto". Pode ser que ela entre em desespero e acabe pegando, às vezes, um recurso ali, uma coisa emergencial até, e gastando de maneira indevida, certo? Mas a pessoa com sabedoria, não. A pessoa com sabedoria, ela já meio que mesmo num mês muito bom, ela vai ficar feliz, obviamente ela deve ficar feliz, porém, ela tem que estar com o pé no chão, porque ela compreende que daqui uma semana, um mês, daqui um ano, o cenário pode estar totalmente diferente. E para quem é empresário, para quem tá, digamos assim, montando riqueza, acumulando riqueza, sabe que isso acontece. Não é questão de "e se vai acontecer?", vai acontecer. Algumas vezes durante esse trajeto. Entendeu? E esse é um problema muito grave, porque tem muitas pessoas que elas passam 5, 10, 15, 20, 30 anos trabalhando a sua área de emprego e prosperidade, e aí um erro só, um erro pode fazer a pessoa perder tudo, ou seja, 10, 20, 30 anos de trabalho se foram. Então, isso é muito importante, até uma sabedoria que eu passo aqui para vocês sobre esse mundo, né. Nesse mundo em que nós vivemos, nesse planeta, você vai ter que acertar muito e errar muito pouco, ok? Porque dependendo do erro que você, como eu já expliquei, dependendo do erro que você tomar, pode ser um erro simples, um erro de 1 minuto. Você vai, você pode, né, prejudicar 5, 10, 20 anos de trabalho. Agora nós iremos para um outro ponto, que também está aqui em sequência, pelo menos na descrição que eu estou lendo, que também é uma coisa muito importante. Ora, nós sabemos aqui até agora, nesse, digamos assim, breve estudo que estamos fazendo, que é óbvio que uma pessoa rica, lembrando que essa questão de riqueza, eu acho importante falar sobre isso também, tá? Quando a gente fala de pessoa rica, não necessariamente vai ser uma pessoa que tenha 5 milhões, 10 milhões, 200 milhões de reais. Não estou falando que esse espírito não pode ajudar uma pessoa a alcançar isso. É claro que ele pode, né? Inclusive Boone, ele é um dos espíritos que mais enriqueceram as pessoas ao longo da história, né. Então, obviamente isso é importante, né. Só que quando eu falo dessa questão de riqueza, né,
eu quero trazer para um ponto de vista um pouco mais realista, mas ainda assim muito bom, porque o realista, mesmo trabalhando com esse espírito, ainda pode ser algo muito bom mesmo. Então continuando, eh, a descrição dele diz o seguinte: ele dá respostas verdadeiras a todas as coisas que lhe são demandadas. Também é uma coisa muito importante. Por quê? Eh, a verdade, ela é uma coisa que você precisa ter, ok? Porém, eu não vou falar que você tem que ser 100% honesto no seu negócio, no seu trabalho, porque os daimons, no geral, não se importam se você vai acumular riqueza de maneira legal ou ilegal, ok? Ou talvez nem seja ilegal que você a forma como você vai atuar, mas talvez imoral, né. Então o que que seria uma coisa que, dependendo do contexto, não é ilegal, mas pode ser imoral, né. Você buscar, de maneiras não tão agressivas, prejudicar o seu oponente, né, você tem ali um negócio e tem uma outra pessoa que também tem um negócio, né, então é um oponente ali, né, uma pessoa que vai estar competindo com os seus clientes, com o seu negócio, com os seus objetivos, né, e você busca, de uma maneira, como eu disse, não tão agressiva e não tão criminosa, pegar esses clientes ou mexer em alguma coisa ali para te favorecer na sua empresa, no seu negócio. Então isso é muito comum, isso acontece bastante também. Por isso que não só por isso, né, por vários outros motivos, os diamonds não vão se importar da maneira que você quer acumular, dinheiro, acumular riqueza. Então, o que eu quero dizer do ele dá respostas verdadeiras? Isso que é muito importante também, porque esse dar as respostas verdadeiras é exatamente as respostas verdadeiras que você precisa saber, ok? Ele pode dar respostas que não é necessariamente que você precisa saber. De certa forma, você precisa saber, mas que você vai ter a opção de ser honesto ou não, falar a verdade ou não, ou omitir alguma coisa. Sim, esse espírito também faz isso, né, então é possível que ele acabe delegando para você a possibilidade de você ser honesto ou não em alguma situação, ok? Mas o mais importante dessa descrição aqui, ele dá respostas verdadeiras a todas as coisas que lhe são demandadas. Isso aqui é importante. Não podemos ignorar essa parte. Ele dá respostas verdadeiras naquilo que você está pedindo, naquilo que você está querendo saber, ok? Acredito eu que você possa pedir essa para que ele seja verdadeiro em tudo, não somente uma coisa específica que você esteja pedindo. Mas eu acho que isso não vai ser tão interessante, porque e nem é tão estratégico, porque é provável que todo esse conjunto de informações e situações e questões que, por mais que sejam verdades, acabam trazendo tormenta ali para você, para o seu negócio, para os seus funcionários, né, caso seja o exemplo aqui, né, o seu caso. Mas é muito importante, principalmente, a verdade para você mesmo. Por quê? Você precisa estar alinhado com a verdade nesse sentido, porque vou citar um exemplo muito comum, tá? Existem muitas pessoas que chamam Bunny, porque elas querem que a sua empresa volte a dar sucesso, volte a fazer sucesso. É claro que existe o caso de que a empresa nunca foi para frente, mas existem muitos casos também de uma empresa que ela teve um momento de ascensão. Lembrando que eu estou falando empresa, mas pode ser um empresário, pode ser um político, tá? Pode ser o seu pequeno negócio ali que mesmo assim você acaba sendo um empresário, ok? Estou usando um exemplo do empresário assim como um pilar, tá? Uma base. Mas enfim, aí você tem um negócio que ele teve um período de ascensão, ou seja, teve um momento onde a sua empresa ela dava muito certo, tinha muito cliente, sempre tinha dinheiro, a pessoa começou a comprar o seu carros, motos, começou a comprar imóveis, começou a fazer investimentos, né. E aí chegou um momento onde teve um declínio.
certo? Eu estou usando esse exemplo porque esse exemplo também ele é muito comum. Então eu já ouvi muitos relatos assim de pessoa que quer a ajuda do espírito porque quer que a sua empresa, o seu negócio prospere novamente. E, sendo bem direto, esse pedido é válido? Claro que sim. É óbvio que esse espírito ele pode, junto às suas legiões, auxiliar uma pessoa a fazer com que a empresa dela prospere novamente. Até aí, não tem nenhum problema. É claro que aí você tem que consultar o oráculo, porque você usa um oráculo, por exemplo, um tarô, e aí você vê, né, as possibilidades, se realmente a sua empresa tem essa chance, essa possibilidade, quais são os obstáculos, quais são os pontos positivos e negativos, tudo isso você até pode perguntar para o espírito, porque ele dá respostas verdadeiras, mas eu acho muito até mais intuitivo para muitas pessoas consultar um oráculo para obter essas informações, ok? Mas qual que é o problema aí? Porque isso também tem uma armadilha. Existem muitas pessoas que chamam Boone porque elas estão com uma crença errada, ou seja, elas estão iludidas. O que que eu quero dizer com estarem iludidas? Essas pessoas, elas estão talvez tão ligadas, por exemplo, à sua empresa. Às vezes é uma empresa que a pessoa ficou por 5, 10, 20 anos, e é uma empresa que para ela não o fato da empresa falir, por exemplo, não é apenas uma coisa comum, porque para muitos empresários que investem em diversos negócios, inclusive é um ponto muito interessante de estudarmos também aqui rapidinho. Uma pessoa, um empresário que tem muito sucesso e que é muito rico e próspero, ele muito provavelmente fez maus investimentos, isso é normal. Ele muito provavelmente esteve direto ou indiretamente relacionado a empresas que faliram. Ou seja, muito provavelmente ele já está até acostumado, assim, porque já deve ter, ao longo da sua carreira de 10, 20, 30 anos, algumas dezenas de empresas que ou ele participou ou ele investiu que não tiveram sucesso, ok? Mas para aquele talvez único empresário que só tem aquela única empresa para ele, a empresa falir para ele não é tão simples e fácil quanto para aquele outro empresário. Ou seja, infelizmente, ele ou ela, né, está, ligado emocionalmente, intimamente com aquele seu negócio. Então a empresa falir, muitas vezes pode para aquela pessoa representar que ela faliu também como pessoa, que ela não conseguiu, realizar um objetivo, né, digamos assim, relativamente simples. Quando eu digo relativamente simples, eu não estou falando que manter um negócio, uma empresa por muitos anos é uma coisa simples. Mas às vezes na cabeça da pessoa ela pensa, né, que é o único negócio que ela tinha, era a única coisa que ela sabia fazer e ela não conseguiu, aquela pessoa, não conseguiu, né, fazer com que aquilo desse certo. Então é mais nesse sentido, não quero dizer que é simples ter uma empresa, ter um negócio, ter funcionários, ainda mais no país em que vivemos, ok? Porém, eh, o que que a pessoa está pedindo nesse caso? Ela tá num erro que eu já vi muito frequentemente acontecer, que é a pessoa quer que a empresa dela volte a prosperar, só que em alguns casos, não é todos, infelizmente a empresa daquela pessoa chegou ao fim. E aquele negócio que ela tem já não vai mais prosperar. E, obviamente, a gente pode encontrar uma grande resistência em cima disso, porque a pessoa ela vai muitas vezes querer dizer assim: "Não, mas, eu tenho certeza que essa empresa vai dar certo, eu tenho certeza que eu consigo, fazer com que essa empresa, esse negócio prospere de novo e tudo mais". E é claro que a intuição e essa fé da pessoa é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas o risco é que a fé se torne fanatismo, ou seja, a fé é uma virtude, o fanatismo é a corrupção da virtude. Então, o interessante de Boone é que ele tem uma função que eu considero suprassumo, assim, né.
tão importante quanto trazer dinheiro e trazer cliente. É a sua capacidade em desfazer ilusões. Isso é um ponto muito importante que eu não vejo muitas pessoas falando sobre, mas que eu acho muito importante também. Então, quando você chamar esse espírito, você tem que estar psicologicamente preparado, porque às vezes aquilo que você enxerga como o certo para você, não vai ser aquilo que de fato vai fazer você prosperar. Talvez num futuro, daqui a alguns anos, ou talvez nunca. Então esse é um ponto. Então, por que que isso é interessante? De você chamar o espírito e você solicitar que ele traga a verdade sobre a sua situação. E ao pedir que o espírito e a espiritualidade, eh, tragam para você essa verdade, ao mesmo tempo que você está pedindo a verdade, você está indo o quê? Contra a mentira. Você está afastando as mentiras e as ilusões, logicamente. Portanto, algumas coisas podem mudar na sua vida e não necessariamente todas elas serem uma coisa boa. Então, por que que eu estou dizendo isso? Às vezes a pessoa, ela se formou em alguma área. Ela fez uma faculdade, fez um curso ali, se formou para alguma área, só que ela está tendo bastante dificuldade em ter êxito dentro daquela área que ela estudou, ok? E o problema disso é que muitas vezes você vai chamar o espírito e o espírito ele vai trazer uma oportunidade para aquela pessoa que não necessariamente esteja relacionado com aquilo que ela pediu. E muitas vezes a pessoa pode recusar, o que eu particularmente acho um erro muito grande, porque você pediu respostas verdadeiras, o espírito trouxe a verdade e a pessoa de certa forma ela está se iludindo, né, ela está indo para o caminho da ilusão. Então eu já vi muitos desses casos de uma pessoa, por exemplo, ela chegar e falar assim: "Ah, eu tô muito desesperado, eu preciso de um trabalho, eu sou empresário e eu tô com as minhas", exemplo, né, "eu estou com as minhas contas muito atrasadas, eu tô com risco de perder meu carro, eu tô com dívida no banco, eu tô sofrendo intimidação do banco", enfim, é uma série de consequências muito ruins para aquela pessoa. E aí ela chama o espírito, certo? Aquele espírito, por mais poderoso que ele seja, pode ser que ele encontre limitações, né? E muitas vezes o que que o espírito pode fazer? O espírito ele vai ser metódico, ele vai entender, bom, a pessoa precisa de um dinheiro rápido e ela precisa desse dinheiro rápido para pagar e equilibrar suas contas. Então eu vou buscar alguma coisa que por hora seja mais fácil para ela conseguir esse dinheiro. Talvez nem seja o mesmo tanto que ela desejava, mas pelo menos um valor que pelo menos vai trazer uma certa estabilidade. E aí, a pessoa ela, como eu disse, eu já vi isso acontecer muitas vezes, da pessoa ela recusar. E aí quando, por exemplo, a gente vai questionar, né: "Não, mas espera aí, você está precisando muito de dinheiro. Por que que você recusou essa oportunidade?" E aí a pessoa responde: "Ah, porque não era especificamente o que eu queria." Ou a pessoa vai dizer: "Ah, isso não era da minha área, era uma coisa completamente diferente da minha área." E isso eu acho, um erro muito gritante, porque se você está precisando de dinheiro, se você está precisando pagar as suas contas, se existe risco de você ter dificuldade até de se alimentar, por exemplo, se aparecer uma oportunidade, você pega, você não vai ficar refletindo, né, ou às vezes tendo orgulho. Eu também já vi casos de pessoas falando assim: "Ah, teve um amigo ou uma pessoa próxima que me ofereceu um trabalho que eu ganharia um valor aceitável, mas eu recusei por orgulho", né. Então, o que que isso normalmente representa? Quando Boone ou outros daimons, né, mas vamos falando especificamente de Boone, quando ele traz uma oportunidade para você
que não é exatamente aquela que você estava esperando, muito provavelmente, não é sempre, mas muito provavelmente, os seus caminhos estavam fechados, ou estão ainda fechados, para aquilo que você estava querendo tanto. Também esse é um ponto muito importante. Então, mesmo que a pessoa se formou, mesmo que a pessoa já teve experiência, mesmo que a pessoa seja uma excelente profissional, no momento os caminhos estão fechados. Então, eu acho importante passar esse aspecto de bullying que eu não sei se as pessoas falam muito, que é exatamente esse o ponto, de ser metódico. E eu acho essa parte de ser metódico muito válido, porque isso serve até mesmo para mim. Eu já usei esse exemplo para mim mesmo. Se eu, por exemplo, tive um trabalho de muito sucesso e muita prosperidade, e aí chegou uma situação onde a coisa ficou feia. Como eu disse, isso é uma coisa que vai acontecer na vida de todo mundo. Mesmo que você chame qualquer espírito, você não está imune a ter prejuízos financeiros, ok? Então, você pode até mesmo fazer trabalhos de proteção material, você não vai ficar 100% imune, né, não existe isso, a ter prejuízos ou ter gastos, financeiros, né. Porém, eu chamo esse espírito e vamos supor, no meu caso, que apareça para mim uma vaga de trabalho de limpeza, pode ser, até mesmo de limpeza. Eu não tenho no meu caso específico, eu não tenho vergonha de trabalhar. Então, se eu estou precisando pagar as minhas contas e surgiu uma vaga de limpeza, de ter que limpar banheiro, eu vou, sem problema nenhum, entende? Ah, mas é num mercado, não tem problema, né? Mesmo que eu tenha as minhas formações, se eu tô precisando naquele momento, eu vou agarrar aquilo. Isso é uma coisa muito importante. Isso não é para sempre. Isso é um ponto muito importante que esse espírito e outros também fazem. Às vezes eles vão trazer uma coisa temporária, ou seja, você vai ficar ali por alguns meses, né, por um não quer dizer necessariamente que você vai ficar ali para sempre, você vai ficar ali por algum tempo. Até lá, você vai ter estabilidade, vai conseguir ter mais tranquilidade para buscar oportunidades melhores e, eventualmente, o espírito pode buscar oportunidades melhores para você também. Então, por isso que eu falo da importância dessas respostas verdadeiras, porque às vezes a pessoa, ele vai, né, o exemplo amigo e cliente ali, ele vai imaginar que tem 3 caminhos na frente dele, que na cabeça dele vão dar muito dinheiro e muita prosperidade. E aí você chama o espírito e o espírito anula as 3 ou 2 de 3 pelo menos. Ele já mostra que aquilo ali não vai dar certo, né, não vai ser o caminho que a pessoa, de fato vai conseguir prosperar. Agora, se a pessoa querer insistir, não, é um caminho de ilusão, mas a pessoa está tão insistente que ela acha que ainda assim vai dar certo. Também existe a possibilidade de dar certo, mas é mínima, obviamente. Então, lembre-se, respostas verdadeiras exatamente para desfazer as ilusões daquilo que você acha que pode te trazer dinheiro, pode te trazer oportunidade, e muitas vezes não vai ser. Às vezes o seu caminho, ele é um caminho só, né. É claro que se tiver mais caminhos, melhor ainda, mas muitas vezes pode ser que o caminho daquela pessoa seja um só. E se a pessoa ficar achando que tem 3, 5, 10, 20 caminhos, ela só vai perder tempo, porque principalmente quando somos adultos, a gente não pode perder tempo para um lugar e ou seja, seguir toda uma jornada por um caminho ilusório, que vai chegar lá no final e não vai trazer a recompensa que realmente a gente espera, né. Então, ao chamar o espírito, muitas vezes ele faz isso, eu já vi ele fazer isso muitas vezes, dele falar assim: "Olha, o seu caminho no momento é isso aqui, então, ou você vai nisso aqui ou você continua na situação que você está, você quem sabe". Isso é muito importante falar de Bunny também, porque ele é muito direto, né, eu acabei até o momento não comentando muito sobre a sua personalidade, os Daimons têm personalidades diferentes, né, na própria descrição, isso já é bem explícito, em muitas descrições dos Daimons, né, tem alguns que são mais, digamos assim, voláteis do que outros. No caso de Bunny,
ele não é um espírito muito complexo no sentido da sua personalidade, no seu jeito de ser, ok? Porque ele é um espírito muito direto. Ele não fala desnecessariamente. E eu digo isso porque existem daimons que gostam muito de falar, e sim, muitas vezes eles falam desnecessariamente. Isso é um fato. Não é tudo que vai sair da boca de um espírito, qualquer um que seja, que vai ser uma coisa assim 100% utilizável. Mas isso é uma coisa muito boa de Boone também, porque se você chama esse daimon, você você esteja ciente que a sua comunicação, entre aspas, né, sua comunicação que você vai ter com ele é muito direta. Então é exatamente isso, ele vai falar: "Olha, o caminho que eu posso te ajudar é esse aqui, ou você vai por esse caminho, ou você fica na situação que você está", né. E espera outras, né, porque é claro que o espírito ele não deve cruzar os braços e falar que não vai fazer mais nada. É claro que ele ainda assim, né, mesmo só tendo aquele caminho, caso a pessoa não queira, buscar outros meios. Só que isso pode levar mais tempo, isso vai trazer uma série de questões. Então, como personalidade, entre aspas, ele é um espírito muito direto, ele fala muito pouco, ele só fala o necessário, ele é extremamente metódico e a gente tem que entender, a gente já consegue identificar isso até nas coisas que ele mesmo faz. Ele traz eloquência. A pessoa que tem eloquência, ela fala demais? Não. Porque até mesmo uma pessoa com uma boa comunicação, se ela ficar falando excessivamente, isso vai ser negativo. Então é óbvio que se ele concede eloquência, ele também tem que ter esse aspecto em si, ok? Sabedoria é a mesma coisa, obviamente. Então, ele é bem direto, ele é bem metódico, ele fala somente o estritamente necessário. E outra coisa, né? Ele não vai ficar brigando com você. Então, entenda, ele vai te dar uma resposta verdadeira. Veja que está na própria descrição dele. Só que se você ficar querendo debater com ele, não, mas isso não é, isso não é, isso não é, ele não vai ficar gastando o seu tempo e a sua energia em vão. Ele vai trazer uma resposta verdadeira, certo? Mas se a pessoa ela tiver muito resistente à verdade, e isso é muito comum, a maioria das pessoas são muito resistentes à verdade, elas esperam que o espírito fique, assim, implorando, ou fique, assim, tentando convencer ela constantemente de que aquilo realmente é esquece, o Boone não vai fazer isso. Ele vai falar a verdade, se a pessoa achar que não é, que não serve, vai continuar a verdade da mesma maneira, e o espírito tem esse entendimento também, certo? E, para finalizar, desse aspecto que a gente está falando de respostas verdadeiras, né, obviamente agir com a verdade e entender que Boone funciona muito bem para pessoas que gostam de trabalhar, ok? A gente sabe que no mundo, existem muitas pessoas que não gostam de trabalhar, elas trabalham por obrigação. Inclusive, que eu me lembre, saiu um estudo, eu acho que eu já falei sobre isso no vídeo da área de as virtudes de prosperidade. Mas, de toda forma, eu lembro que teve um estudo que mostrou que, eu acho que mais de 80 ou 90% das pessoas, elas trabalham em algo que elas não querem, né. E isso obviamente é um problema, apesar de que, como eu já disse, se for para você buscar estabilidade e levantar um dinheiro, que você trabalhe num lugar que você não deseja, né. Assim como o exemplo que eu citei, eu não gostaria necessariamente de não seria um sonho da minha vida ficar limpando banheiro, né. Mas se eu precisar, a gente vai e ainda faz um bom serviço. Isso é um ponto muito importante de bullying também. Você não vai, por exemplo, chamar bullying para pessoas preguiçosas, certo? Você tem que, de certa forma, gostar de trabalhar, gostar de ganhar dinheiro. Isso tem que ser uma coisa boa para você. Você tem que ter uma coisa muito importante: ambição. Isso é uma coisa que tem que estar alinhada com bullying. Não adianta você chamar bullying se você não gosta de trabalhar e se você não tem ambição. Você tem que ter fome. Esse é um ponto muito importante, porque bullying ele influencia essa fome e deixa a pessoa com mais fome ainda.
Fome eu digo no sentido de buscar dinheiro, de buscar riqueza, de buscar estabilidade, de buscar conforto, ok? Então, lembre-se disso, a pessoa ela tem que gostar de trabalhar, ok? Vamos pegar aqui alguns aspectos importantes dele também, porque normalmente a forma como um espírito se manifesta também fala sobre ele, obviamente. Então, vejamos que ele aparece na forma de um dragão com 3 cabeças. Obviamente, ele é um espírito muito esperto e muito inteligente, e muito racional, então acredito que para a maioria das pessoas ele não vai aparecer dessa maneira, porque caso ele apareça dessa maneira, com certeza assustaria muitas pessoas, né, se no meio do rito ele aparecer como um dragão com 3 cabeças, né. Mas de toda forma, é válido que eles acabam deixando transparecer, seja de maneira proposital ou não, coisas que estejam relacionadas à sua própria forma. Então, vamos pegar aqui e fazer uma e decifrar a simbologia, de cada um, certo? Vamos começar aqui, já que uma das primeiras cabeças que aparece é a de um cão, certo? O cão, o cachorro, ele inclusive tá também mencionado no tarô, no arquétipo do louco, ele aparece junto com o louco, né. Claro que dependendo da leitura é diferente, né, dependendo da arte, melhor falando. Mas basicamente, o cão ele vai significar, intuição e fidelidade e também o faro. Vamos pegar um pouco dessas 3 coisas. Vamos começar pegando a intuição. Gente, é o seguinte, eh, eu lembro inclusive, eu vou até usar como exemplo uma frase do Silvio Santos. Teve uma entrevista do Silvio Santos, em que ele basicamente afirmou uma entrevista, assim, uma coisa bem pessoal até, não era uma coisa tão séria assim, né. E nessa entrevista ele falou assim: "Ah, eu tenho certeza que tudo que eu conquistei, eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte". Aí, se eu não me engano, a repórter até diz assim, né, falando que não, que era as habilidades dele, e no final ele reconfirma, ele fala assim: "Não, não, eu tenho certeza que foi sorte". E de fato, eh, tem que ter um pouco de sorte, sim. Não vou falar assim todos os casos, mas na maioria dos casos, você vai ter que ter um pouquinho de sorte. Porque essa sorte é o quê? Por exemplo, é você estar na hora e no lugar certo. Isso muda a vida de muita gente. Tem muita gente que alcançou riqueza e prosperidade e elas mesmas falaram: "Isso só ac" exemplo, né, "Isso só aconteceu porque no dia tal eu estava em tal lugar e eu estava, sei lá, eu conversei com uma pessoa e essa pessoa me deu uma ideia, ou investiu na minha ideia, ou fez parceria comigo, ou me fez uma crítica que me fez mudar tudo". Ou seja, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e falar a coisa certa, entende? Se você, por exemplo, eu estava usando o exemplo do empresário que ele precisa apresentar uma ideia para o investidor. Se esse investidor, naquele bendito dia, ele teve um dia muito ruim, ou seja, ele dormiu mal, brigou com a esposa, não almoçou direito, você pode ter certeza que ele vai estar mais negativo à sua persuasão, né, à sua eloquência, igual a gente, estava falando, certo? Inclusive também tem um estudo sobre isso, eu não vou trazer os estudos aqui, as matérias, né, que eu acho que fugiria um pouco do escopo, mas tem um estudo, vocês podem pesquisar depois sobre isso, que diz que muitos juízes, eu não lembro onde que foi feita exatamente essa pesquisa, se eu não me engano foi na Europa lá, mas basicamente dizia que muitos juízes que davam a sentença antes de, por exemplo, almoçar, antes de comer, ou seja, eles estavam com o estômago vazio, eles eram mais punitivos. E enquanto
os juízes que faziam as sentenças, os julgamentos, depois do almoço, eles tinham sentenças mais benevolentes, mais amigáveis, digamos assim, né. Então é óbvio que perceba, né, que são pequenos detalhes que podem fazer uma diferença muito grande. Na questão do cão, não que o cão necessariamente vai trazer sorte, mas ele tem o quê? Além da questão do faro, a questão da intuição. E para a área de emprego e prosperidade, muitas vezes isso é completamente normal. Você vai ter que dar alguns passos correndo certos riscos. E isso é uma coisa completamente normal, ok? É completamente normal que você vai ter que tomar certa decisão onde a chance de aquilo dar certo não é de 100%. Quase nunca é. Aliás, nunca é, né. Mas a chance é de 90%, 80%, 70, 60%. Ou seja, o que que vai te guiar ali? Uma parte é até o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua eloquência, né, o seu conhecimento das virtudes, todo o estudo que você fez. Porém, uma parte muito importante é a intuição. Então, você ter intuição. Um exemplo de intuição muito comum é usar como exemplo os próprios humoristas, né. Uma figura muito conhecida, que é o Carlos Alberto de Nóbrega, ele mesmo já comentou muito sobre essa questão. Muitos humoristas ele escolheu por intuição. Ele não tinha certeza que aquele humorista teria sucesso no seu na televisão, muito menos na vida. Mas ele tinha o faro, ele tinha a intuição. Então, é muito importante que, por mais que você tenha que ser racional, ao mesmo tempo você tenha intuição. E sim, esse espírito é um espírito que pode te trazer, de certa forma, essa intuição, uma intuição quase metódica, né. A sua segunda forma, aliás, não terminei de falar sobre a questão do cão, né. Eu falei sobre o faro, falei sobre a intuição. O faro é para oportunidades, mas o faro também é até para perigo. Aí a gente teria que estudar sobre, a parte da veterinária, sobre a parte do estudo do animal, mas eu acho que não há necessidade. Mas obviamente o faro de um animal serve desde para ele buscar oportunidades que estejam ocultas, mas também o faro e a intuição, podem servir para que ele evite perigos, né. Então pode ser que uma situação ali, baseado no seu faro, baseado na sua intuição, seja, útil para você evitar cair num prejuízo financeiro, num golpe, acabar tendo um sócio. Por exemplo, um perigo muito grande, você ter um sócio ou um amigo que não é de confiança. Então esse espírito pode te trazer esse faro, ou seja, você não pode não ter todos os motivos do mundo, mas você vai intuir que tem alguma coisa errada, essa pessoa está escondendo alguma coisa. Às vezes a pessoa vem te trazer uma oportunidade e você, às vezes nas perguntas, isso é muito importante também, você fazer perguntas, porque lembra da coerência que eu estava falando? A Boone te ajuda a ser muito coerente, e essa coerência é muito importante até mesmo para você evitar problemas, porque a pessoa você pode usar da sua coerência para desarmar possíveis golpistas, possíveis charlatões ou possíveis pessoas que acabem, sendo um problema. E o cão também, né, além da intuição, além do seu faro, que também é mencionado no tarô, também traz a questão da fidelidade, né. Essa fidelidade, eu também acho uma coisa muito importante, tá. Essa fidelidade ela pode servir em dois aspectos. Primeiro, no quesito ser fiel com você mesmo, isso também é muito importante. Existem muitas pessoas, olha, isso é muito importante vocês saberem mesmo. Existem muitas pessoas que perdem completamente o controle da sua vida financeira, porque elas não são fiéis a elas mesmas, ou seja, elas falam uma coisa, elas combinam uma coisa com elas mesmas, elas prometem
algo para si mesmas e chega na hora e elas descumprem. E isso é muito punitivo, isso é muito punitivo, né. Existem diversos relatos, inclusive, ao longo da história, do quanto uma pessoa que não é fiel a si mesmo, quanto ela se prejudica, que é aquela pessoa que promete uma coisa para si e no final não cumpre, né. Então essa fidelidade para si é muito importante. O que que isso quer dizer? Isso também traz poder espiritual. Não é exatamente aqui o propósito, mas eu acho que é um conhecimento muito bom para vocês, de qualquer maneira. A palavra tem poder, a intenção também tem poder. Então quando você fala alguma coisa e você não cumpre, você acaba perdendo, de certa forma, uma certa autoridade espiritual. E isso é obviamente uma coisa muito ruim. Então, aproveite também, de certa forma, o esse rito, eh, e use esse aspecto do cão para ser fiel a você mesmo. O que que isso quer dizer? Tudo que você falar, você vai cumprir. E melhor ainda, a fidelidade não é necessariamente você sair falando ou prometendo. Pare de falar, pare de ficar fazendo promessas e faça. Faça o que você tem que fazer ao invés de ficar: "Eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu vou fazer aquilo, amanhã eu começo tal coisa", não fique falando, vai e faça. Porque quanto mais fiel você for a si mesmo, mais você vai ter bastante autoridade sobre você mesmo. E essa fidelidade, ela é até positiva e também proativa, porque isso vai se espelhar positivamente nas pessoas ao seu redor. Ou seja, esse espírito ele traz aquela persuasão, mas é uma persuasão que você tem que manter, porque de nada adianta você conquistar aquelas pessoas, certo? Se depois de um certo tempo você começar a agir contra a sua coerência e contra a sua fidelidade. Então é muito interessante esse aspecto do cão, porque você pode ser aquela pessoa que vibra confiança e fidelidade, ou seja, as pessoas elas vão estar com você, próximas a você, porque elas sabem que podem confiar em você, né. E quando não houver essa confiança, aí mesmo com trabalhos espirituais isso pode ser bastante negativo para você. No aspecto do grifo, né, é muito interessante, o grifo ele é um animal imponente, ele é um animal forte, né, ele é um animal poderoso, também muito intuitivo. É uma criatura, digamos assim, mítica, né, uma criatura lendária. E o que que o grifo tem de qualidade, né? Essa força, essa vigilância, esse domínio, e também é uma coisa muito importante, sobre si mesmo e também sobre os outros ao seu redor. O que que o grifo representa em suma? Aspectos de liderança e vigilância. Veja, a vigilância não é aquela coisa obsessiva, não é por insegurança. A vigilância, ela é com bons propósitos, né? Então a vigilância é exatamente tanto para você quanto para os seus funcionários ou para o seu negócio, ela serve exatamente para ser uma vigilância proativa, ou seja, você tá ali não só para apontar o dedo, julgar e criticar, mas até com uma visão, eh, bastante holística, né, e também de certa forma uma visão a longo alcance, né, o grifo e outros animais parecidos eles têm muito essa questão de além desse empoderamento, ele também tem essa questão de enxergar um objetivo e ir até ele com toda a garra, toda a força, com todo o domínio possível, né. E por fim, a do homem, que também é muito importante, representando aspectos como a inteligência, discurso e a diplomacia. Porque o cão, veja, ele não tem todo esse controle, certo. O grifo, até certo ponto tem, mas também não ainda são animais. E o homem, por mais que também seja de certa forma um animal, ele traz esses aspectos que o diferenciam dos outros animais, obviamente. E esses aspectos é uma inteligência, que é acima, sem dúvida nenhuma, a questão do discurso, da comunicação, que é um aspecto muito importante que nós já conversamos,
E outro aspecto também muito importante que é a diplomacia. A área de emprego e prosperidade, pessoal, eu quero até falar um pouquinho melhor sobre a questão da diplomacia. A área de emprego e prosperidade, você vai ter que lidar com muitos problemas. Então você não vai chamar Bunny para evitar problemas, porque não tem como. Evitar problemas é evitar de ganhar dinheiro, é evitar de ganhar cliente, é evitar de melhorar. Então isso não faz o menor sentido. Porém, a diplomacia, ela é uma característica muito, muito importante para todas as áreas da vida. Inclusive no meu blog eu falei sobre diplomacia para a área de amor e relacionamentos. Mas a diplomacia, ela é importante por quê? Porque você vai lidar com todo tipo de pessoa dentro da área de emprego e prosperidade. Você vai lidar com clientes impacientes, você vai lidar com clientes que se irritam muito facilmente, você vai lidar com clientes que são muito sensíveis, você vai lidar com clientes que têm más intenções, certo? E você vai até mesmo lidar com clientes que são uma incógnita, ou seja, eles não mostram quem realmente são e o que realmente querem. Então a diplomacia, ela basicamente serve para que você lide, né, inclusive é até bom você pesquisar na internet, no Google, no dicionário, a palavra diplomacia, o que que ela significa, né. Mas a diplomacia, ela é extremamente importante, pois, isso faz com que você consiga lidar com pessoas tão diferentes de você, de uma maneira positiva, ou seja, para resolver o problema, para resolver a questão, né. Então a diplomacia faz com que você seja uma pessoa que de certa forma tire o seu ego, o eu como centro do mundo, e coloque como centro das questões resolver o problema da melhor maneira possível, né. E isso é uma excelente forma também, porque você desarma muitas pessoas. Eu já usei esse exemplo com alguns amigos e clientes, então não está provavelmente aqui no canal do YouTube, mas como a diplomacia e como a gentileza, assim, a diplomacia está muito relacionada à gentileza, resolve muitos problemas, né. Então eu já citei, por exemplo, e já concluindo sobre a questão da diplomacia, da pessoa que, por exemplo, sofreu um acidente de carro, teve um acidente que não foi grave entre 2 carros, certo. E vamos supor que uma das pessoas saia do carro extremamente nervosa, gritando, sendo agressiva, ou seja, sendo exatamente o oposto do que é ser uma pessoa diplomática. Por outro lado, vamos colocar como exemplo que a outra pessoa que também está inclusa no acidente, ela saia, mas ela saia com a diplomacia, ou seja, ela já saia pedindo desculpas, mesmo que não tenha sido ela que cometeu o erro, às vezes o erro é até da outra pessoa. Então, perceba, né, a diplomacia como um aspecto muito importante. Porque tem a questão do grifo, claro, esse empoderamento, esse controle, mas perceba que a questão do homem também é muito presente, né. Porque a diplomacia faz com que você seja gentil, seja amigável, eh, haja com responsabilidade, se desculpe, né, peça desculpas ali, pergunte se tá tudo bem, se às vezes tinha alguém lá no carro que poderia, né, às vezes o cara tá até com uma certa razão, porque vai que no carro ali era um carro novo que ele acabou de comprar. Ou pior, às vezes tinha uma criança ali no carro, né, então você age com diplomacia, com calma, você muitas vezes, não é sempre, é claro, mas muitas vezes você consegue transformar a situação, né. Então existem muitos casos em que o cara sai assim, né, usando o exemplo masculino, o homem sai irritado, gritando, agressivo, e você com diplomacia sai ali de maneira bastante gentil, amigável, respeitosa, e quando você vê, você consegue transformar aquela pessoa que estava rude, gritando, faz ela se acalmar e consegue ali ter um resultado satisfatório, né, para ambas as partes. Vamos pegar aqui também agora a questão também da sua personalidade, já que nós falamos sobre a questão da sua personalidade, mais cedo, sobre a sua voz, né, porque perceba
que na descrição aqui também tem uma coisa muito aproveitável, que é, ele fala com uma voz alta e agradável. Isso aqui é importante também, porque existem espíritos que falam gritando, ok? Quando obviamente não são bem conjurados e exorcizados. Existem espíritos que falam de uma maneira extremamente rápida, isso inclusive já tive episódios disso há muitos anos atrás, do espírito falar tão rápido e tão alto que eu não conseguia entender o que ele estava falando. Mas perceba a diferença, né, de um para o outro, né. Voz alta e agradável, o que que isso quer dizer? A voz alta remete à persuasão, à autoridade e o comando, certo? E agradável também é uma coisa importante, porque uma pessoa que fala com uma voz alta, porém agradável, você entende que é um papel de autoridade, vamos citar, por exemplo, uma figura de autoridade, um policial, um juiz, né, um delegado, ele pode falar alto, e o fato dele falar alto representa, sim, muitas vezes autoridade, ok? Contanto que não esteja gritando, porque aí já é exatamente a corrupção dessa virtude. Porém falando de maneira agradável. Quando uma pessoa está falando de maneira agradável, existem 2 caminhos do porquê que a pessoa está fazendo isso, certo? Primeiro, pode ser que ela esteja mostrando, ao falar de maneira agradável, que ela quer a resolução daquela situação, por isso que ela fala de maneira agradável, ou seja, ela está pronta para barganhar, pronta para chegar em um acordo, ok? Isso pode ser espíritos também, claro, né, não é algo exclusivo às pessoas. Porém, também pode ser por questão de manipulação, ok? Então sim, se uma pessoa está falando de uma maneira muito agradável, isso pode também soar como manipulação. No caso de Boone, ele no geral é um espírito de bastante confiança. Eu acho que esse é um aspecto importante falar também. Então a sua voz alta e agradável denota que ele está ali para conversar, para barganhar, para chegar em um acordo, tá? Então, no geral, é raríssimo pessoas que são enganadas por esse espírito, né. Mas é sempre válido se lembrar de que pessoas que falam de um jeito muito agradável, podem ter também, né, uma certa tendenciosidade ali também. Agora, nós chegamos a um ponto já indo para o final, mas também muito emblemático, que é a questão que ele muda o lugar dos mortos, ok? Isso aqui tem uma série de interpretações, porque fica realmente uma coisa muito superficial, né. E de fato isso é muito comum, a descrição dos daimons no geral é muito pobre, então é muito importante fazer e reinterpretar algumas coisas que estão sendo ditas, ok. O mudar o lugar dos mortos, a gente precisa entender da seguinte maneira: muito provavelmente, isso não quer dizer que ele tenha controle sobre todos os mortos, ok? Então não é como se uma pessoa ela chegasse para esse espírito, apontasse um cemitério e falasse: "Eu quero, que você mude o lugar desses mortos, eu quero que você, de certa forma, traga algum tipo de domínio ao serviço deles", e o espírito simplesmente vai fazer isso, ok? Então esse mudar o lugar dos mortos, assim como também reunir os espíritos sobre os sepulcros, ele pode estar relacionado em um aspecto muito importante também, que é sobre as pessoas que estão relacionadas à sua linhagem. O que que isso quer dizer? Vou citar um exemplo, né, que é até um exemplo talvez um pouco raro, mas que pode ser útil, né. Vamos supor que você tinha uma figura, por exemplo, um pai, um avô, né, uma mulher também, sem problemas, né, que era uma fonte de grande sabedoria para você, ou seja, era como se fosse um tutor, onde essa pessoa você muitas vezes a consultava para obter informações que eram importantes, ou seja, você ia tomar uma decisão muito importante,
você ia visitar essa pessoa, que fazia parte da sua família, que tinha uma importância muito grande para você, um vínculo. Esse vínculo, eu acredito que não precisa ser de sangue, ok? Acredito eu que não precisa ser de sangue. Mas vamos supor que é uma pessoa que você eventualmente aconselhava, consultava e infelizmente, né, essa pessoa partiu, né, desse mundo. Dentro dessa característica, reinterpretando o que está escrito aqui, tá? Lembrando que se você tem outras interpretações sobre isso, você pode deixar aí também, eu vou gostar bastante de ouvir, caso as tenha, de ler, caso as tenha. Mas dentro desse aspecto, você teria a possibilidade de pedir para que esse espírito traga novas informações, novos conselhos dessa pessoa que partiu. Ou seja, tem essa questão da ancestralidade, ok? Dessa linhagem ali que você tem com a pessoa, certo? Então você pode, usando com base nisso, né, buscar a sabedoria, né, dos ancestrais ali, não só de uma pessoa, pode ser de outros ancestrais que estejam relacionados à sua linhagem ali, para te auxiliar, para te trazer sabedoria, para te trazer força e também, eventualmente, para te ajudar em alguma coisa que seja realmente preciso, né? Porque mexer com os mortos é uma coisa muito complicada. E tudo bem que nesse caso, supostamente, né, e aparentemente, Boone ele esteja como um intermediador, o que é muito bom, né, que não vai ser necessariamente o seu contato direto. Mas mesmo assim, né, você perceba todos os cuidados, né, que você está tendo um intermediador ali de muita confiança, que é o espírito, e ainda assim você vai estar buscando realmente em uma situação que realmente seja necessário e que esteja relacionado à ancestralidade. Algumas outras interpretações que também podem estar certas, ok? Aqui não quer dizer que uma coisa está certa e as outras estão erradas. Pode ter várias respostas aqui e muitas delas estarem corretas também. Isso também pode estar relacionado a trazer a comunicação com os mortos, ok? Porque pela descrição, né, o Boone ele pode fazer com que esses espíritos desses mortos se tornem presentes. Só que, posteriormente a isso, não tem mais nada. Logo, a gente interpreta pela lógica também que você vai atribuir funções para eles, ok? Essas funções, elas podem ser variadas. Então, existem relatos na qual você pode pedir para que o espírito utilize os espíritos desses mortos para obter algum tipo de resultado. Mas eu acho muito voltado à informação, ou seja, você pode ter a comunicação com os mortos exatamente para ter o conhecimento dos mortos, né. E muitas pessoas podem até questionar, falar e pensar: "Olha, uma pessoa que um ser humano que morreu, que conhecimento ele vai ter?". E na verdade, né, se a gente for estudar por esse lado, a gente percebe que eles têm muitos conhecimentos e que inclusive essa prática de chamar os mortos sempre foi uma prática praticamente universal, ou seja, praticamente em todo lugar do mundo existia algum tipo de ritualística onde você chamava alguém que tinha morrido para obter algum conhecimento. Esse conhecimento pode ser desde que quando a pessoa estava em vida, ou seja, pode ser alguma coisa que alguma informação, algum conselho que a pessoa tinha ali com ela, e ela ou passou para pouquíssimas pessoas ou não passou para ninguém, mas também pode ser o conhecimento dos mortos do que esse espírito, né, ele aprendeu durante a sua passagem, né, durante até mesmo a sua morte ali, o que ele adquiriu de informação, conhecimento que ele pode estar ali passando, né. E também existe aquele aspecto mais moderno que acaba até combinando um pouco sobre a questão de desfazer ilusões, né. Porque a questão de mover aquilo que está morto, saindo do aspecto de ser uma pessoa, um ser que morreu, pode estar relacionado também a coisas na sua vida que precisam ser eliminadas. O que combina com o que eu falei sobre a questão
da ilusão, né, ou seja, de muitas coisas que a pessoa acredita que vai dar muito certo, mas aquilo já está morto, aquilo já não tem, mais utilidade, né. E isso também pode estar da mesma forma, relacionado com coisas que estejam travando a sua vida financeira. Porque é óbvio, né, que esse espírito ajuda a atrair dinheiro, a abrir os caminhos financeiros, a trazer oportunidades, a trazer clientes, a ajudar a pessoa a resolver questões, com dívidas, ou seja, às vezes a pessoa também é uma coisa muito comum, às vezes a pessoa ela até tem a vontade de prosperar, de trabalhar, mas no momento na vida dela tá tudo bloqueado, tá tudo fechado, parece que tudo está morto, nada anda. Então aí nesse caso, pode ser que esse espírito seja chamado exatamente para desbloquear, para tirar tudo isso que esteja travado, né. Lembrando também que o aspecto principal disso acaba sendo relacionado à sabedoria dos antepassados, certo? Porque, imagine, isso acaba até sendo um poder, de certa forma, assim, um poder não num nível de fantasia, mas uma ferramenta extremamente poderosa, né. Imagine se você tivesse a possibilidade de, mesmo não vivendo o que as outras pessoas passaram, mas ainda assim aprender com elas. Existe inclusive um ditado que diz, né, que o o inteli não é exatamente, essa a frase, mas basicamente diz que o inteligente aprende com os seus próprios erros e o sábio, ele não precisa, ele aprende com o erro dos outros. Ou seja, ele vê uma pessoa fazendo aquilo e erra, ele aprende aquilo, correto? E ele não precisa aplicar aquilo na vida dele, ele sabe que se ele for para aquele mesmo caminho, ele vai cair naquele mesmo buraco que aquela outra pessoa caiu. Claro que aqui eu estou usando apenas uma simbologia. Então ele aprende com isso. E a questão de bullying é muito interessante nesse aspecto, porque se ele tiver a possibilidade de trazer isso para uma pessoa, ou seja, é como se ela conseguisse ter todo o conhecimento e a sabedoria e a vivência, de forma não literal, das do do de pessoas extremamente importantes da história, ou de pessoas também, como eu disse, porque pode ser da história, mas pode ser alguém que tem um vínculo muito importante, ou também a questão da ancestralidade, na qual eu já falei também, ou seja, é como se você adquirisse esse conhecimento todo de uma forma que você não pudesse explicar, mas você tem. Você meio que sabe o que fazer e o que não fazer, muito baseado nesse aprendizado que você obteve das pessoas que já passaram por aquilo que você passou. Isso é uma coisa muito interessante também. Então, pessoal, aqui acredito que nós já pegamos os principais pontos da descrição desse espírito. Lembrando, né, novamente, que se você tiver outras coisas muito importantes também, você pode deixar nos comentários e pedindo aí novamente, aliás, lhe parabenizando, se você já ouviu e está ouvindo tudo atentamente. Espero que seja útil tudo que foi passado aqui, ok? E em breve continuaremos aí falando sobre outros vídeos. Lembrando, uma coisa que eu comentei lá no início, esse Daimon, ele é um dos Daimons que mais vai exigir o conhecimento básico que você precisa ter sobre as virtudes, na qual eu já falei em outro vídeo e provavelmente eu falarei mais em outros vídeos também. Obrigado.